Seja bem-vindo ao seu Entre Fileiras, o programa que pretende trazer-lhe a realidade dos diversos setores da indústria portuguesa agroalimentar na perspectiva dos seus principais gestores associativos. O nosso convidado hoje é Luís Souza, diretor-geral da ANSIPA, Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares. Seja bem-vindo, Luís. Muito obrigado por esta conversa. Ahm, Luís, a ANSIPA é uma associação que representa uma diversidade muito grande de empresas e de setores, marcadamente por PMEs, que aliás caracteriza o nosso tecido agroalimentar. Como é que é gerir todo este universo tão diversificado, naturalmente com solicitações tão diversas? Ahm, o Luís abraçou este desafio recentemente. Como é que está efetivamente a ser para si este mundo de pequenas empresas do setor agroalimentar? Bom, antes de mais, muito obrigado, Pedro. É um gosto estar aqui consigo para falarmos um pouco sobre o setor alimentar, tão importante para todos nós. De facto, é um desafio que aceitei há não muito tempo. Estou em exercício de funções há pouco mais de um ano. Passei um longo período do lado do setor público, mas muito focado no setor alimentar, mais concretamente nos apoios públicos ao setor alimentar e à fileira do pescado em particular. Antes disso tive uma outra vida no privado, nomeadamente como advogado, onde tive um contacto muito próximo com a realidade das empresas e por imperativo de profissão, um foco muito particular na resolução de problemas das empresas e agora surge este desafio. Ah, Está a ser de facto muito interessante. Trabalhar com o setor agroalimentar é um desafio diário, e trabalhar com uma grande diversidade de subsetores que representamos, eu diria que é uma mais-valia. Porque se trabalhássemos com um subsetor apenas, estaríamos muitas vezes a incidir sobre os mesmos temas, sobre os mesmos desafios. Trabalhar com vários setores do agroalimentar é interessantíssimo porque traz uma multiplicidade de questões e de oportunidades também de encontrar, por vezes, o problema de uns transporta-nos para uma solução aplicável a outro subsetor. E, portanto, esta diversidade, na verdade, é uma vantagem e não um inconveniente. É assim que eu olho E para para este quem desafio. traz a experiência que acabou de referir, que é já bastante rica do ponto de vista profissional, quando se chega a um setor destes, o que é que se identifica imediatamente como as grandes prioridades para efetivamente ajudar a alavancar a competitividade destas empresas? Olha, eu diria que a grande prioridade é nós estarmos permanentemente focados na resolução de problemas e na identificação de desafios interessantes e motivadores para as empresas. E o que nós vemos muitas vezes é que não se olha para as empresas, desde logo quem está investido em poderes públicos, não olha para as empresas com essa perspectiva. E muitas vezes legisla-se em gabinete, não se pensa naquilo que poderá fazer as empresas crescer e tornarem-se mais competitivas, e isso é que deve ter um olhar muito particular. Tanto quem está na gestão pública quanto quem está na gestão privada ou na gestão associativa deve ter um foco absoluto na identificação e na resolução de problemas e procurar o mais possível evitar transpor para as empresas custos de contexto, porque, como bem sabemos, estamos a falar de um setor que trabalha, especialmente em Portugal, com margens muito reduzidas e qualquer custo de contexto pode fazer a diferença entre uma empresa ser sustentável ou deixar de ser sustentável, barra rentável. E, portanto, eu acho que esse deve ser o foco de todos os intervenientes E neste e e setor. sente que, quer o quadro legal, todas as imposições que surgem às empresas, muitas vezes elas, com alguma quase algum grau de imprevisibilidade, com curtos períodos de muitas vezes de adaptação, está efetivamente a ser um dos fatores de estrangulamento, às vezes, da capacidade competitiva das nossas empresas? Até pela Eu sua acho experiência como jurista, como advogado, acha que isso realmente impacta fortemente, as nossas empresas, nomeadamente as PMEs? Eu acho que sim, não é uma fatalidade, não tem que ser assim para todo o sempre e obviamente há solução para isso. Mas não é por acaso que muitas empresas, e não só em Portugal, por essa Europa fora, queixam-se da elevada burocracia. E falando, por exemplo, de fundos comunitários, tem-se iniciado cada ciclo de programação de fundos europeus a falar de necessidade de simplificar, mas a realidade é que se acaba sempre por complicar um bocadinho mais. E, portanto, a regulação é necessária, obviamente que precisamos de um setor regulado, desde logo para garantir confiança dos consumidores, para garantir segurança alimentar,
Desde logo, isso é fundamental, mas precisamos de pensar como é que as empresas podem incorporar essas obrigações, e idealmente, ver nelas e retirar delas uma mais-valia. E isso não é pensado dessa forma, e portanto a realidade regulatória é muitas vezes desfasada daquilo que é a realidade empresarial, que além do mais é muito heterogénea. Há empresas que são muito pequenas e têm parcos recursos e dificuldade em colocar em prática essas obrigações. Há empresas que estão muito melhor estruturadas, têm outra bagagem e tem outra facilidade em colocar no terreno essas obrigações. Eh, quem regula, quem legisla, tem que olhar para uma realidade que é em si mesmo muito diversificada, muito heterogénea, para que todos consigam cumprir. E, idealmente, todos consigam cumprir, retirando daí uma mais-valia para si. Porque se no final do dia as empresas, por via dessas obrigações, se tornarem menos viáveis, se tornarem não rentáveis, pois não têm capacidade para investir em coisas tão importantes como sustentabilidade, segurança alimentar e por Claro. aí fora. E muitas vezes, é a queixa que ouvimos mais das empresas é efetivamente esse sufoco que existe muitas vezes ao nível do quadro regulatório, que naturalmente é necessário, mas que tem muitas vezes que ser feito tendo em conta, se calhar, uma melhor, realidade, uma melhor visão sobre a realidade das empresas. Sem dúvida. Luís, falou há bocadinho dos fundos comunitários, falámos naturalmente de competitividade, uma das áreas que é extremamente importante para o setor é a inovação. Sem inovação, as empresas não têm, naturalmente, uma perspectiva de vida muito longa. Num setor tão atomizado e quando se lida em particular com empresas que naturalmente têm menores recursos pela sua dimensão, como é que vê hoje um fenómeno que nos parece bastante interessante analisar, que é a capacidade de conciliar tradição com inovação? Portanto, trazer inovação para o mercado, trazer naturalmente produtos que se adequem cada vez mais às necessidades do consumidor, e estamos hoje a falar muitas vezes de produtos melhorados do ponto de vista nutricional, produtos produzidos de acordo com um conjunto de regras ambientais, produtos naturalmente de fácil manipulação, de fácil transporte por parte de um consumidor hoje naturalmente muito nómada no seu dia a dia. Como é que vê, que as empresas do setor agroalimentar estão hoje a olhar para esta perspectiva, se estão a trabalhar nela e se realmente podemos competir, mesmo sendo pequenos, como podemos competir com os melhores, lá de fora? Eu diria que os excelentes exemplos que nós temos de PMEs que fazem sucesso fora de portas é sintomático disso mesmo, da capacidade que as nossas empresas têm de pôr em prática dinâmicas de inovação, tornarem-se com isso mais eficientes e no final do dia mais competitivas, sobretudo em mercados internacionais. Eu vejo a tradição como o tónico para a identidade dos nossos produtos e vejo a inovação como uma oportunidade para as empresas tornarem mais eficientes, acompanharem o passo dos principais players internacionais, com certeza, mas também fazerem da sua realidade, que muitas vezes é pequena, algo de diferenciado, e que muitas vezes permite atacar mercados de nicho, porque há que ter consciência que nós somos um mercado pequeno. Temos empresas que são pequenas, e quando digo pequenas, são pequenas por comparação com outras empresas pequenas de outros países, por exemplo, Espanha. É bom dizer, e ocorre-me sempre este exemplo. Nós falamos, por exemplo, do setor das conservas cá. Uma empresa de conservas, uma indústria de conservas cá, pode ter um volume de negócios na ordem dos 80 a 90 milhões de euros. E é grande. Mas uma empresa grande, aqui ao lado em Espanha, estamos a falar de 700, 800 milhões de euros. Portanto, as nossas empresas grandes acabam por ser pequenas lá fora. Acabam por ser pequenas lá fora. E, portanto, obviamente que a inovação ao nível de processo, ao nível do processo produtivo, ao nível de produto, é absolutamente essencial, e a diferenciação pela qualidade é primordial. Pode ser essa a marca distintiva lá fora, ou seja, quando nós efetivamente temos empresas que não podem de forma alguma competir por volume, e isso está fora de questão, nós temos naturalmente que ter uma capacidade diferenciadora dos nossos produtos, ir lá fora buscar valor, até porque basicamente, tendo em conta o estrangulamento também que há no mercado nacional, lá fora é efetivamente a grande oportunidade desse valor. Qual é que na sua perspectiva é a verdadeira capacidade de imposição dos nossos produtos lá fora? Quais são as principais características diferenciadoras que os produtos alimentares portugueses podem ter nos mercados internacionais?
Eu acho que, o fator, identidade do produto, a identidade nacional do produto, começa a ter um peso crescente nos Começa a mercados ser reconhecido internacionais. lá fora. Os produtos portugueses, são vistos como produtos de qualidade e nós temos indústrias, do agroalimentar ao nível do que de melhor se faz no mundo. Temos empresas maiores, outras mais pequenas, mas, a generalidade delas primam pela excelência do seu produto em termos de apresentação, em termos de e porque falamos de agroalimentar, em termos organoléticos, enfim, há uma série de fatores que de facto têm vindo a diferenciar crescentemente os nossos produtos nos mercados internacionais, e o caminho é por aí. Como bem observou, não é, nós não temos capacidade de oferecer grandes volumes, mas temos sim, a capacidade de oferecer produtos, muito, únicos, que primam pela qualidade e pela diversificação relativamente, àquilo que se encontra nos, mercados globais, e o caminho tem que ser por aí. Portanto, temos que apostar de facto na qualidade e não em grandes volumes, porque esse não é o nosso core. E aí as nossas empresas têm tido a capacidade de ser muito inovadoras. E acha que as PMEs, agora pensando se calhar um pouco mais no mercado interno, porque obviamente a dimensão do mercado global cria outros desafios, mas acha que, por exemplo, no mercado interno, é viável uma PME liderar tendências, nomeadamente a nível É, da inovação, para ir ao eu encontro diria que do sim, deixe-me consumidor? só voltar um bocadinho atrás e já Sim, vou sim. à sua questão. Um bocadinho atrás para lhe dar um ou 2 exemplos que, me ocorrem. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma empresa, a Serra Mel, que começou pela matéria-prima essencial, o mel, e hoje em dia já tem uma gama diversificada de granolas e de soluções de pequeno almoço alinhadas com as tendências, alimentares do momento. E, portanto, de onde começou e onde está, acho que isto ilustra bem o caminho que muitas das nossas empresas estão a fazer. Hã, mas, desculpe, A perguntava-me questão da capacidade que as PMEs têm de elas próprias liderar em liderar tendências. tendências. Ah, As PMEs têm uma característica, é que não têm, uma máquina, gigante e com dificuldade de adaptação às realidades do mercado. São muito ágeis, para já têm uma grande proximidade ao consumidor e depois, como têm estruturas relativamente pequenas e flexíveis, têm uma grande capacidade de se, adaptar àquilo que percepcionaram no mercado. E normalmente as tendências, ou muitas delas surgem nas PMEs, depois são acompanhadas pelas empresas maiores. Mas é esse a principal vantagem que eu vejo nas PMEs. Funcionam muito próximo do mercado, do consumidor, percepcionam rapidamente a tendência e adaptam para dar resposta àquela necessidade que identificaram. E falou aí de um aspecto importante que é exatamente essa capacidade de adaptação que as PMEs têm. Muitas vezes, processos internos muito menos complexos e, portanto, uma, rapidez, muito maior a esse nível. Nós estamos hoje a viver uma conjuntura, internacional, nomeadamente geopolítica, bastante desafiante, bastante incerta. Como é que olha para as empresas? Como é que sente que elas estão a percepcionar este momento? E se sente que as nossas empresas, em particular, voltamos à esfera das PMEs, se estão já a arregaçar as mangas, digamos assim, para se adaptarem a estas novas realidades e eventualmente até retirar daqui algumas oportunidades, porque sabemos que estes momentos que nenhum de nós deseja na prática, mas que muitas vezes geram oportunidade para as empresas. Sabemos, por exemplo, no turismo, o conflito do Médio Oriente pode estar a desviar até turistas para Portugal, para Espanha, portanto, para esta zona um bocadinho mais longe desse foco de conflito. Do ponto de vista do agroalimentar e do ponto de vista das PMEs, identifica aqui oportunidades, e identifica que efetivamente as PMEs estejam já a procurar aproveitá-las, ou acha que este período de surpresa e de incerteza está a estagnar um bocadinho até as perspectivas a médio e longo prazo das empresas? Bom, eu acho que as empresas, especialmente nos últimos anos, têm tido embates suficientes para, adquirir, por necessidade, outro nível de resiliência e de, para usar uma expressão mais comum, e de combatividade. Nós temos empresas que são de facto muito combativas e têm vindo a preparar-se, eh, cada vez melhor para as adversidades que vão surgindo. Mas não se pode olhar para todos estes constrangimentos de ânimo leve e achar que isto será sempre uma oportunidade para as empresas se reinventarem e melhorarem. Não, isto traz dificuldades enormes. As empresas, eu diria que estão, especialmente aqueles que se querem manter no topo dos mercados globais, estão sempre de mangas arregaçadas. Portanto, essa circunstância não é pontual, eu diria que
é um modo de vida permanente das nossas empresas e dos nossos gestores de topo, e não pode deixar de ser assim. Mas não nos podemos esquecer que há muitas das nossas empresas que dependem muito, aliás, basta olhar para a balança comercial, que dependem muito de importações, sobretudo matérias-primas. E com estas convulsões geopolíticas a que temos assistido, com esta grande volatilidade de preços de matérias-primas, dos preços associados a cadeias logísticas, dos custos associados a cadeias logísticas, tudo isto traz constrangimentos enormes para as nossas empresas, e não podemos lidar com essa realidade de ânimo leve. Portanto, diria que os nossos governantes, nestas ocasiões, mais do que nunca, têm uma grande responsabilidade para com as nossas empresas. Podem de facto aportar ajudas essenciais. Não escondo que em algumas empresas essas ajudas podem ser absolutamente vitais. Lembro, como falava há pouco, que há empresas que trabalham com margens muito reduzidas, e muitas vezes o aumento do custo da matéria-prima, do custo da energia, e nós representamos setores que são altamente consumidores de energia, que têm que manter uma cadeia de frio, enfim, que é extremamente onerosa. Essas empresas, ou algumas delas, podem estar no limiar da não rentabilidade. E, portanto, esses apoios que possam existir e essa compreensão, primeiro que tudo, dos nossos governantes, pode ser absolutamente providencial para garantir que as nossas empresas se mantenham rentáveis e competitivas nos mercados globais. Esta é sem dúvida uma mensagem essencial. Efetivamente, o país tem que estar hoje unido em torno do setor agroalimentar, porque é um setor vital para o país. Luís, o tempo voa. Foi um gosto estar à conversa consigo aqui no nosso Entre Fileiras e podermos, no fundo, conhecer esta perspectiva do que é gerir um setor muito povoado de PMEs com os desafios característicos deste tecido empresarial. Foi mais uma edição do Entre Fileiras. Estivemos à conversa com o Luís Souza, o diretor-geral da ANSIPA. Relembro que estamos numa produção conjunta entre a FIPA e a GCI Mídia. Todos os programas estão em www.fipa.pt, estão também no nosso LinkedIn e, portanto, esperamos que desfrutem desta partilha de informação que os vários responsáveis associativos nos têm trazido sobre os diversos setores do agroalimentar em Portugal. Foi um gosto, mais uma vez, estar convosco.